A graça e a paz a todos do canal Gerando Vida com a irmã Patrícia. Estou aqui nessa madrugada com Deus e Ele me despertou para trazer uma mensagem para os seus corações. E é com muita alegria que, como a saudosa Ludmila Febe fala, né? Alta madrugada vai, mas eu ouço o seu chamar, né? Alta madrugada vai. Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. É dessa forma que o Senhor faz conosco. A gente está ali pensando que vai descansar, que vai dormir. Aí Ele vem com carinho, com amor e nos chama, nos desperta. E hoje Ele mandou vir aqui no canal falar para você, mulher, que há solução. Que nada está perdido e que se você for como essa mulher que eu vou te apresentar aqui hoje na Bíblia, na palavra, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, que a gente sabemos que as mulheres da nosso antepassado, de antigamente, da Bíblia, elas não escolhiam marido, elas casavam por alianças familiares, por herança, ou até mesmo por alianças militares ou alianças entre famílias, reis, para ter uma vantagem, né? E hoje não, hoje nós brasileiras, eu falo das brasileiras porque é onde eu moro, no Brasil, nós não temos mais aqueles pais que nos falam, não, você vai casar com X ou com A, não. A gente escolhe o marido, mas muitas das vezes, quando a gente vai escolher o nosso marido ou a nossa esposa, nós olhamos para a aparência, nós olhamos, tem muitas pessoas que escolhem pelos status financeiro, e por isso que hoje estamos vendo índice de divórcio se aumentando, porque dinheiro não é tudo. O dinheiro não traz total felicidade para um matrimônio familiar. Ele ajuda sim, mas muitas das vezes muitos casamentos estão sendo fracassados porque a pessoa está olhando pela aparência, se a mulher é bonita, se o homem é bonito eu vou casar, está olhando para o dinheiro, para a profissão e estão deixando de ver aquilo que é a vontade do Pai, porque casamento desde o princípio foi uma aliança deixada por Deus e é algo muito sério. E nós vamos ver aqui uma mulher chamada Abigail. Ela estava vivendo um contexto familiar tenebroso, um casamento totalmente difícil, mas hora nenhuma a Bíblia vai relatar que Abigail desistiu, ou que ela murmurou, ou que ela questionou, não. E a gente vai ver que ela teve a oportunidade de se vingar daquele marido cruel, daquele homem que até a Bíblia vai citar o nome dele, de Bilial. Mas na hora que ela teve a oportunidade de se livrar daquele homem, o que ela fez? Ela foi lá se humilhar para que ele não viesse a morrer. E eu quero te apresentar a história dessa grande mulher de Deus. Mas eu quero te contar algumas coisas, porque é uma mensagem grande, eu não quero te enfardar nessa mensagem tão grande. A Bíblia vai relatar em 1 Samuel 25 que Davi, ele sai para o deserto de Pará. E aí ele vai se esconder. E aí a Bíblia vai dizer que ele vai escolher alguns homens, né, endividados, homens que ninguém queria, e ele vai formar o exército dele, com aquelas pessoas que ninguém dava nada mesmo. Mas, como a palavra de Deus diz, né? Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Da mesma forma é o casamento, não podemos olhar a aparência, temos que olhar o coração. E aí Davi escolhe aquelas pessoas para fazer parte do exército dele. Só que ele vai ser perseguido por Saul, só que ele vai chegar numa certa cidade, no deserto, no deserto, né? Aqui eu vou ler para vocês o 25, 1 Samuel 25, para vocês entenderem. E a morte de Samuel, que era o profeta, né? Ele que ungiu Davi, ele era um profeta de Deus, então ele vai morrer. Aí Davi ele vai se retirar para o deserto. Aí vai dizer aqui, no 25:1, 1 Samuel 25:1, e faleceu a Samuel, e todos os filhos de Israel se juntaram, se prantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. Aqui é a casa do profeta, né? Ele foi sepultado, ele foi morto, e aí Davi, aqui vamos continuar, e Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Naom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso.
e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Aqui já está falando do marido de Abigail. O marido de Abigail era rico, tinha muitas poções, muitos animais, então ele era considerado um homem muito rico e poderoso naquela época. E engraçado que ele era descendente de Caleb, aquele homem que Josué lá mandou espiar a terra, que Moisés mandou ele e mais 12. Eu tenho essa pregação aqui no canal. Moisés mandou espiar a terra 12 espias. Só que desses 12, só Josué e Caleb que trouxe um positivo, né, da terra que espiou. Incentivou o povo a tomar posse daquela terra. E esse Nabal, ele é parente, antecessor, né, do passado desse homem, grande homem de Deus, que foi um homem grande, poderoso. Só que Nabal, ele não seguiu os passos de Caleb. Ele se tornou um homem poderoso, porque ele herdou a herança do seu antepassado, que foi passando, né, de geração em geração. É como aquele homem da aveia Quaque, acho que é Quaque, mais ou menos esse nome. Ele deixou um grande legado. Ele lá há muitos anos atrás, acho que nenhum de vocês que me ouve era nascido, ele deixou um legado que hoje é vivo até hoje, né, através da fidelidade dele. Só que isso não quer dizer que aqueles que estão governando hoje, não estou dizendo que na família do homem da aveia Quaque seja assim, mas aqui nesse contexto, Nabal ele recebeu uma herança de um homem de Deus, porém ele não prosseguiu nos caminhos do Senhor. Ele tinha uma mulher virtuosa casada ao lado dele, mas ele era um homem mau. E aqui, para nós continuarmos no 3, e era o nome deste homem Nabal, como eu disse, né? E o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento. Olha as qualidades da mulher de Nabal. Ela tinha um bom entendimento, era uma mulher culta, inteligente, que sabia falar, que sabia onde entrava, encantava pela sua beleza de falar, de ser uma mulher virtuosa. E formosa, era linda também. Além de ser linda por fora, era linda de coração. E porém, o homem, e aqui vai dizer agora, e formosa. Porém, o homem, que era Nabal, era duro, maligno nas obras. Olha como era o marido de Abigail. Ele era duro, homem duro, mal, sabe aquele homem tosco que chega em casa já brigando, já falando mal. A mulher limpou a casa, lavou a roupa, cuidou das crianças, trabalhou fora, mas chegou em casa cansada, deu conta de tudo, e aquele homem disse: o que é que você fez, mulher? Assim era o marido de Abigail. E aí o que vai dizer? Ele era da casa de quem? De Caleb, como eu disse, um homem de Deus. Mas olha aqui no 4, e ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Aí Davi, ele estava no deserto, só que Davi vai ouvir sobre Nabal. Provavelmente ele sabia que Nabal era descendente de Caleb. Ele vai falar: não, esse homem com certeza é um homem bom, é descendente de um grande guerreiro, de um grande homem de Deus, de uma multidão de israelitas. Ele foi o único a permanecer e entrar na terra, então eu vou lá. Aí Davi vai, e chegando lá, ele vai estar os tosqueadores de Nabal, os empregados de Nabal, cuidando de um rebanho no deserto. E Davi vai pegar o seu exército e vai proteger. Ninguém vai tocar no rebanho de Nabal. Mas Davi, achando que ele teria uma recompensa em fazer o bem para Nabal. Só que Nabal vai retribuir o quê? Você vai ver aqui na Bíblia, preste atenção. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo, indo Nabal, pergunta-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenha, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Então Davi vai saudar, vai mandar um jovem lá, vai falar: sauda ele lá, aquele homem próspero, que ele era próspero, ele era muito rico. Então assim, um prato de comida ou algumas coisinhas que ele enviasse não ia fazer falta. Mas aqui você vai ver, olha só no 7. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosquiados, ora os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizemos. Então aqui, como eu disse, Davi estava protegendo
a riqueza, o rebanho de Nabal, e nada aconteceu com eles, enquanto aqueles tosqueadores que eles podiam ser roubados, poderiam ser mortos, porque a gente sabe que no deserto, naquela época, as cargas, às vezes, não chegavam até o seu dono, porque elas eram roubados, eles eram mortos e às vezes não sobrava nada. E aqui Davi vai dizer, nenhuma coisa ali faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. O que Davi fez? Davi protegeu aquela carga de Nabal. E no 8 vai dizer, pergunta aos teus jovens e eles te dirão. Aí Davi vai dizer assim, olha Nabal, pergunta para os seus jovens, se eu não cuidei, se eu não zelei, se eu não tratei eles bem. Aí vai fazer um diagnóstico. Aqui no 10, no 9, chegando pois os jovens de Davi e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Eles contam tudo o que aconteceu no deserto para Nabal. Aí eles vão se calar, eles vão esperar a resposta do seu senhor, porque eles eram empregados daquele homem rico, que era Nabal. E aqui Nabal, ele vai recusar ajuda para Davi. Por quê? O que Nabal vai dizer no 10? E Nabal respondeu aos seus criados de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Aí ele já chega assim, quem é esse homem? O que ele é? Ele não é um rei, ele é um fugitivo, ele está fugindo do rei Saul. Quem é ele para chegar aqui, dizer que protegeu vocês e que vai ganhar alguma coisa das minhas coisas? Aí o que ele vai dizer? Muitos servos há hoje, cada um foge do seu senhor. Aí ele vai narrando a narrativa do mal dele. E tomaria eu, aqui é Nabal falando, tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vens? Aí ele vai questionar. Ah, é um qualquer um. Eu não vou ajudar esse homem não. E muitas das vezes nós estamos fazendo isso. As pessoas vêm até nós por ela não ter dinheiro, fama, por ela ser uma pessoa simples. Nós falamos, não, esse aí não quero nem como amigo. Essa aí não, olha, ela é assim, ela não tem dinheiro, ela não tem fama, ela é uma pessoa que nem nome tem, não vou querer amizade não. E Nabal estava fazendo isso. Ele não sabia que o futuro rei de Israel seria Davi. E que Davi ia ter um grande exército, um exército que seria o melhor exército de Israel. Era o que Davi teria. Só que ele não sabia porque ele estava olhando para aquele filho de Jessé, que era segundo um filho do segundo casamento de Jessé, um filho que era o menor da sua casa, um mais improvável, que estava fugindo, mas Deus tinha escolhido. Só que muitas das vezes, nós que somos escolhidos, não somos enxergados. Vou citar um exemplo aqui, o canal. Às vezes você fala assim, eu vou ouvir essa irmã, ela tem poucos seguidores, ela nem é conhecida, mas muitas das vezes você vai ser abençoado aqui, com esses poucos escolhidos que tem aqui, inscritos, com essas poucas pessoas que tem aqui, uma palavra dirigida pela boca de Deus, enviada para minha boca, e eu expressar aquilo que Deus mandou te falar, vai ser a solução para o seu casamento, vai ser a solução para a sua vida. Deus, ele está trabalhando nessa geração de forma diferente. Ele está pegando o desconhecido, os desfavorecidos, os menores da casa, e está colocando em um banquete espiritual. Eu estava deitada, eu estava indo dormir, estava dormindo, agora já estamos nas madrugadas com Deus, já é mais de 1h da manhã, não sei que hora você vai estar ouvindo, mas eu estou gravando numa madrugada com Deus. Ele me despertou e falou, vai lá no canal e traga uma mensagem para as mulheres, para aquelas pessoas que vão estar ouvindo, para aqueles homens que estão ouvindo. Por quê? Eu tenho experiência na madrugada, eu lembro, já contei isso aqui no canal, de quantas as madrugadas minha mãe chorava e eu chorava, a gente passava a noite todinha, claro, sem dormir, chorando desesperada porque nós não sabíamos onde meu pai estava. Então hoje eu estou aqui porque todas as vezes que Deus me desperta, Ele me lembra de onde eu vim. Ele me lembra das minhas lutas, das minhas dificuldades, como Ele falou no meu coração. Agora tem muitas mulheres que estão chorando, que estão desesperadas,
que estão sem esperança, achando que não tem mais jeito. Mas Abigail, ela poderia olhar para Nabal e dizer assim: meu Deus, eu estou perdida. Eu fui dada para um casamento que ela não escolheu. Provavelmente ela não escolheu esse marido, que ela não ia escolher. Até o nome do homem era ruim, um nome de Bilial, um nome terrível. Ela não escolheu esse casamento. Com certeza os seus pais escolheram esse marido porque ele tinha dinheiro, porque ele era um famoso, próximo. O que eles fizeram? Porque as pessoas acham assim que dinheiro traz alegria. Não, não traz alegria. Quantas mulheres que agora estão me ouvindo, ou que vão me ouvir futuramente, que estão vivendo numa mansão, numa casa, que pode gastar, que pode viajar, que pode fazer tudo, mas não são felizes. Estão vivendo um casamento frustrado, um casamento de aparência. Porque olhou para aquele homem ou para aquela mulher pelas condições que ela tinha, ou as condições que ele tinha financeiramente, mas não perguntou para Deus se aquele casamento era da vontade do Pai. E agora está pagando um preço porque olhou a aparência financeira do homem, ou até mesmo você, homem, olhou a aparência do corpo. Corpo é uma coisa que se modifica com o tempo. Às vezes você fala, a mulher é bonita, o homem é bonito, mas aquela beleza vai passar. A Bíblia diz que tudo é vaidade. Hoje você pode ter essa pele linda, esse corpo bonito, mas amanhã você pode envelhecer. Se você não vai, você vai envelhecer. Então, assim, não podemos ter um casamento de aparência. E aqui vai dizer o que no 12? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho. Aí o que o jovem vai fazer? Vai contar para Davi o diagnóstico. E olha que interessante esse diagnóstico aqui desse jovem. Eu quero que você preste bem atenção no 13. Aqui, no 12. Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo. Eles contaram tudo para Davi, conforme todas as palavras que Nabal disse. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um, olha o que Davi vai dizer agora, a loucura que Davi vai cometer. Davi ficou irado quando ele recebeu aquele diagnóstico, quando ele recebeu aquela palavra, ficou irado. Não, eu fiz o bem para aquele homem mau, agora ele me retribui dessa forma? Talvez você está vivendo dessa forma. O seu marido chega em casa bêbado, o seu marido chega drogado, seu marido chega com o cheiro do perfume da amante, ou vice-versa, a mulher da mesma forma, porque eu conheço mulheres que fazem essas mesma coisa, chega bêbada em casa, drogada, chega com cheiro do marido, de outro homem, e o marido recebe, ou a mulher recebe. Mas aí o que acontece? Vai, a mulher, vou tratar com a mulher agora. A mulher é cristã, tem um marido adúltero que trai ela, mas quando ele chega, o que ela faz? Em vez de cuidar, o que ela faz? Ela vai brigar, vai discutir, vai fazer tudo ao contrário. O que a palavra nos diz? Se eu tenho um marido que não é crente e eu sou cristã, sem palavra alguma, eu santifico ele. Porque as palavras que eu expresso da minha boca não vai me ajudar. Quanto mais eu falo com ele, argumento com o meu marido, que é, suponhamos, um marido, uma pessoa adúltera, uma pessoa drogada, uma pessoa bêbada, quanto mais você vai falar, mais ele vai tomar ódio de você. A sua briga não é contra a carne, não é contra este marido ou esta mulher. A sua briga é contra Satanás. E aí o que você faz? Você, como Davi recebeu o diagnóstico, ele se irou. Às vezes quando ele chega você se ira. Não, ele chegou, se prepare para uma batalha espiritual na sua mente. Ele chegou bêbado e está te afrontando, fique tranquila, fique quieta. Ah, irmã, você fala isso porque... Não, eu estou falando porque eu tenho experiência. Eu já vivi essas experiências com Deus, no meu casamento. Chegou me perturbando, chegou me maltratando. No início é difícil, mas você vai se policiando. Não, a Bíblia diz que se eu me calar, Deus vai me justificar. A Bíblia diz, se eu cuidar, Abigail, ela tinha um marido perverso, um homem ruim, mas ela lavava, passava, cozinhava, cuidava dos rebanhos, cuidava da empresa, cuidava de tudo. Ela era uma mulher excelente. Ela, hora nenhuma, diz que ela maltratou o seu marido. Hora nenhuma, diz que ela revidou contra aquele homem. E muitas vezes fala assim, você não sabe o que eu estou passando. Mas quantas mulheres já passou por coisas bem piores
e ganhou o seu marido para Jesus ou sua esposa para Jesus. Você acha que com você é diferente, ou com você, homem ou mulher, é diferente? Não, é da forma que você está se expressando com o seu marido ou com a sua esposa. Chega bêbado em casa, dá um banho, cuide, mostre para ele que você o ama, mostre para ela que você a ama. Mas não é apontando os erros que você vai conseguir vencer, não. Seja inteligente no seu casamento, como Abigail. E Deus, ele vai te justificar. Deus vai te justificar. Ele vai salvar, ele vai libertar. Ele vai arrumar um meio de te libertar dessa afronta. E é dessa forma aí Davi, ele vai ficar nervoso. Mas olha só que essa mulher que está passando por esse deserto, por essa dificuldade, o que ela vai fazer? Era a oportunidade de Abigail se livrar daquele marido ruim. Mas olha o que ela vai fazer. Porém, pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, cada um cinge a sua espada, cinge também Davi a sua. Subiram após a Davi uns 400 homens para ir à casa de Nabal. 200 ficaram com as bagagens. Então dividiu, foram 400 com Davi, e 200 ficou tomando conta das bagagens. Vamos lá matar aquele homem, vamos lá saquear tudo. A ordem de Davi era matar criança, matar mulher, matar tudo. Era destruir tudo. Seria o quê? Uma total destruição. O perigo de um homem e uma mulher enraivado. Quando você está com raiva ou com dificuldade num casamento, com a luta, quanto mais você falar, mais você vai se prejudicar. Mas você vai perecer. Por isso que a Bíblia relata que a mulher santa santifica seu marido sem palavra alguma, porque você está sendo ferida, machucada, e quanto mais você vai falar, mais você vai jogar coisas na cara dele. E aí Davi vai dar uma ordem, vamos lá. Aí no 14 vai dizer o que? Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail. Aí vem um jovem que escuta o que Davi estava falando e vai até Abigail. Abigail, tá vindo aí um exército de 400 homens para matar o seu marido e matar toda a família, toda a criança, todos os inocentes vão morrer. Abigail, o que você vai fazer? Aí você fala assim, o que você faria no lugar de Abigail? Se você tivesse um Nabal na sua vida, o que você faria? Você suplicava para que ele vivesse ou você se vingaria dele? O que você faria? O que Deus faria no seu lugar? Vamos ver a resposta dele aqui na vida de Abigail. O que ele quer que você faça com o seu esposo? Preste atenção. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou o mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele os lançou e a eles. Todavia, aqueles homens tendo sido bons, ele vai narrar a conversa de Nabal com Davi, que mandaram falar, Davi foi bom, Davi cuidou da gente, Davi fez tudo por nós, nada nos faltou, mas só que o seu marido retribuiu com mal. Olha aqui, no 16, de muro em redor nos serviram, aqui foi ele falando, né? Assim como Davi nos cuidou, rodeou nós com um muro, pegou os seus soldados e colocou nós no meio e nós fomos protegidos por eles. E aqui no 17, olha, pois, agora e vê o que há de fazer. Aqui o jovem está falando para Abigail, agora você vê o que você vai fazer. Você vê que ela cuidava dos funcionários dela, ela era carinhosa, ela era generosa, ela tinha como eu vou dizer, um companheirismo com os seus funcionários, que eles confidência, né? Eles tinham confiança nela, porque eles foram até ela e contou, olha Abigail, agora você vai ter que dar um jeito, porque seu marido fez besteira. Ele maltratou o Davi e ele tá vindo aí para acabar com tudo. E aí vai dizer aqui, olha pois agora e vê os que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é um tal filho de Belial. Olha como ele vai expressar, o seu marido é um tal filho de Belial, filho de Satanás, uma pessoa ruim, uma pessoa mal, grosseira, terrível, um homem terrível, que nem o funcionário gostava dele. Imagine como era esse homem, que não há quem o possa.
que não há quem lhe possa. Então Abigail se apressou. Aí Abigail vai falar, tudo bem, eu vou lá agora ajeitar aquilo que ele fez, porque se eu não for, ele vai morrer e isso vai trazer consequência para o meu casamento. Eu vou lá correndo e vou arrumar essa situação. Aí ela vai, no 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas grisadas e 5 medidas de trigo tostado. Aqui ela vai arrumar as coisas, ela vai arrumar pão, comida, tudo. E aí ela vai dizer no 19, e disse ao seu jovem, ide adiante de mim. Aí ela vai pegar o jovem, né, e vai falar, vamos, diante de mim, me segue. E, porém, não falou nada para o seu marido. A Bíblia vai dizer que ela não falou nada para Nabal. O que ela fez? Ela fez aquilo que a Bíblia falou. A mulher santa santifica seu marido sem palavra alguma. Porque o que ela poderia ter feito naquele momento? Olha, Nabal, chegaram quebrado o pau com Nabal. Você trouxe destruição, trouxe espada. Agora tá vindo um homem aí querendo matar, vai matar a gente, vai destruir. Porque você é um homem avarento, porque você é um homem de Bilial, porque você é isso, porque você é aquilo. Ela poderia ter feito isso, Abigail, mas ela não fez. Nada contou para o seu marido perverso. O que ela fez? Em silêncio, foi até o homem de Deus, que era Davi, e foi consertar o erro do seu marido. Isso expressa para nós no mundo espiritual Jesus Cristo. Quando o meu marido me afronta, ou quando a minha esposa me afronta, vice-versa, o que é que você tem que fazer? Contar para Jesus. Contar para o amigo ou para a amiga não vai te adiantar. Abrir seu coração para qualquer um não vai adiantar. Você abre o coração para seu amigo ou sua amiga, vai dizer, larga essa mulher, larga esse homem. Por que você está nesse casamento? Você está sofrendo tanto. Mas se você contar para Jesus, Jesus vai dizer assim, tem solução, tem jeito. Mas você vai ter que dar umas andadinhas aí, vai ter que dar umas renunciadas, vai ter que me deixar cuidar de você, do seu casamento. E foi isso que a Abigail fez todo o tempo. Ela não apontou para o seu marido que a destruição do seu lar seria causada por ele. O que ela fez? Foi até o homem de Deus consertar a bagunça do seu esposo. E olha o que ela vai dizer. E sucedeu que andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro e encontrou-se com ela. Disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tens que me paga por mal. Aqui Davi está descrevendo para Abigail o que ele fez de bom para o marido dela, mas ele diz, ele veio me retribuir com o mal, o bem que eu fiz para ele. Aí vai dizer assim faça Deus aos seus inimigos de Davi, outro tanto, se eu não deixar até amanhã de tudo que tens, mesmo até um menino. E Davi ia matar tudo. Davi ia cometer um grande pecado em matar sangue inocente por causa de um homem mau. Só que Deus escolheu Davi para uma grande missão. Davi foi chamado para ser rei. Ele não poderia derramar um sangue inocente. Quem errou foi Nabal. Abigail, uma mulher de Deus inocente, as crianças que havia ali inocentes e os empregados também, porque eles recebiam ordem. Eles não poderiam levar para Davi nada que o seu patrão não mandasse. Então ele estava obedecendo uma ordem. Mas aqui você vai ver o quê? Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostou-se. Ela vai se humilhar aos pés de Davi, pedindo, suplicando a Davi para que não matasse o seu esposo e nem nada que ele possuísse. Olha só, às vezes nós estamos chorando, murmurando, brigando contra o nosso marido ou nossa esposa, vice-versa, como eu estou falando para homens e mulheres, mas nós não estamos falando para Deus. Você já contou para o Senhor que você tem sofrido, que você tem passado? Fala assim, irmã, tenho contado, eu já falei. Mas muitas das vezes você já falou, mas quando aperta você espreme de uma forma errada, você se expressa de uma forma errada. E quando a dificuldade aperta em você, você esquece de olhar para o céu, esquece de olhar para Jesus, que é o único que pode responder o que você está passando de luta, de dificuldade. E aqui ela vai se expressar, ela vai se
derramar de Davi, vai dizer: Davi, não mate, não destrua a minha casa, não destrua meu marido. Eu sei que ele é um homem mau, ele é um homem ruim, mas não faça isso não, porque você tem um grande chamado. E Abigail vai se expressar para Davi dessa forma. Da mesma forma somos nós temos um grande chamado. Não podemos parar ou ficar olhando para o nosso casamento e dizendo assim: ah, não vou servir, não vou ser uma mulher boa porque meu marido é mau, não, ou minha esposa é má, não. Você tem que viver segundo o que a palavra disse. E aqui você vai ver o que é a conversa de Abigail com Davi. Olha só. No 23, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se os seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Ela vai dizer para Davi: Davi, eu errei. Não foi ela que negou para Davi os mantimentos, mas ela disse: Davi, foi eu que errei, foi eu que pequei. E muitas das vezes o nosso esposo não se converte por causa da gente. Aí você vai dizer: por quê, irmã? A língua, o coração está ferido, você não perdoou. Você, quando ele chega, você fica nervosa. Quando ele te procura, você está com 4 pedras nas mãos para atacá-lo. Quando ele te convida para passear, você não quer ir porque você está ferida. Quando ele te convida ou ele chega em casa, você trata mal, não sabendo que a sua luta não é contra ele. E as suas atitudes que você tem manuseado dentro da sua casa vai definir a resposta de Deus para você, vai definir a libertação desse homem. É como eu vi um testemunho, né, num canal que eu estava assistindo. A mulher, ela tinha um marido